Onde é que um social media vai encontrar um cliente de alto ticket? Aquele cliente que está disposto e que tem, né, para pagar 3, 4, 5 ou até 10 mil reais pelo seu trabalho. E eu vou fazer uma analogia aqui para você entender bem direitinho. Imagina que ao invés de eu ser uma social media, eu sou uma pescadora. E eu também tenho uma peixaria, onde eu mesma pesco os meus peixes para vender. E aí eu tô ali na frente de um lago que tem muitas espécies de peixe. Algumas grandes, outras bem miudinhas. Só que como eu sou uma pescadora muito esperta, é claro que eu vou querer pegar os peixes grandes, né? Porque no mesmo tempo que eu pego peixinho pequenininho, eu pego um peixe grande. Então, cara pálida, o que eu preciso fazer para conseguir pescar um peixão? Vamos supor que eu tenha correndo pegado a primeira vara que eu vi na frente. Aí eu parei num ponto aleatório do lago e me preparei para pescar. E aí eu passei ali longas horas e eu só consegui peixinho pequenininho que mal dava para comer. E na outra semana, depois de ficar tentando um monte de dias no mesmo lugar com a mesma vara, um peixe grande pegou a minha isca e eu fiquei muito feliz. E aí eu já comecei a fazer vários planos. Quanto é que eu ia lucrar? Quanto que ia dar o peso daquele peixe? Mas no momento que eu puxei a vara, ela quebrou. Ou seja, o peixe era grande demais e eu não tinha preparado uma vara adequada para conseguir pescar aquele peixão. Coitada da Rejane, pescadora. Mas, gente, o que essa pescadora podia ter feito de diferente? Bom, existem várias possibilidades. Por exemplo, pesquisar as espécies de peixe que tinha naquele lago. Definir qual era a espécie de peixe que ela queria pegar. Estudar o comportamento e as características dessa espécie e quais são as ferramentas, ou seja, os instrumentos de pesca mais indicados para esse tipo de peixe. Verificar se existe alguma parte, algum trecho da margem do rio onde tem mais probabilidade daquele peixe estar. Ou seja, antes de querer pescar aquele peixe, eu deveria ter estruturado uma metodologia mais específica para pescar peixes grandes. Mas não é só isso. A Rejane pescadora também deveria ter avaliado muito bem os critérios daquele peixe. Se ele atende os objetivos, ou seja, se as pessoas que vão na peixaria querem comprar e comer esse peixe. Caso contrário, ela vai levar o peixe para casa e não vai conseguir vender. Toda esta análise teria poupado da pescadora tempo, energia e ainda as expectativas da coitada, que deve estar se sentindo um lixo, né? Vamos trazer tudo isso para o universo do social media? A lógica é exatamente a mesma. A estratégia de vendas do seu serviço, do seu negócio, precisa ser pensada de acordo com uma metodologia. Mas, para sua sorte, social media iniciante, já que eu comecei muitos anos antes, aqui na minha empresa eu tenho um processo muito bem validado de prospecção de clientes. E uma das partes integrantes desse processo se chama perfilamento de clientes. E a gente foi aprendendo e construindo esse método de perfilamento desde quando a Like era pequenininha até hoje. E à medida que ela foi crescendo, que o nosso time comercial foi ficando mais robusto, a gente foi estruturando tudo de forma mais didática e tudo isso está hoje dentro da formação social media. E quem é aluno e aluna da formação já se beneficia de ter aprendido o nosso processo de prospecção de clientes que começa com o perfilamento. Lá na formação social media esse processo está bem detalhado. Mas aqui, nesse vídeo, eu vou trazer um panorama geral para você já começar a aprender e dar os primeiros passos e implantar no seu negócio a prospecção de clientes de alto ticket. Então vamos lá! Como se faz o perfilamento de clientes? A primeira coisa que você tem que lembrar a todo minuto quando você estiver no seu trabalho é que você não quer qualquer cliente. Você quer o cliente que vai te trazer aprendizado, prazer e lucro. E tem que ser essas três coisas, tá? Porque se você não estiver aprendendo, você não vai aguentar o cliente. Se ele não te trouxer prazer, apesar do trabalho, você vai se desgostar desse projeto. E se ele não te der lucro, bom, isso eu nem preciso falar, né? Pensa aqui comigo, criatura. Por que é que você vai ficar quebrando a cabeça com um cliente que não enxerga o seu trabalho como um investimento no negócio dele? Um cliente que também não tem nível de maturidade para entender que investir de uma forma estratégica no conteúdo digital vai fazer ele lucrar mais. E se você ficar só atendendo clientes assim, de fato, você não vai conseguir atender clientes que te pagam o que você quer. O perfilamento de clientes, então, é um processo necessário e que permite a você, social media, identificar e segmentar potenciais clientes
de uma forma mais eficiente e mais direcionada. O perfilamento é o que te ajuda na hora de prospectar, na hora de fazer as reuniões e na hora também de desenvolver uma proposta para esse cliente. É como se o perfilamento te ajudasse a filtrar e peneirar os clientes que você realmente vai fechar negócio. E você não vai ficar mais perdendo tempo falando com cliente que não vai trazer aquilo que você quer. Para começar um perfilamento, existem 3 análises que a gente tem que fazer. E a primeira é a análise setorial. Isso envolve a avaliação do setor de mercado em que esse potencial cliente está inserido, que vai te ajudar a identificar se vale a pena investir o tempo e recursos para trazer esse cliente. Para fazer essa análise, você precisa considerar a lucratividade do nicho, o potencial desse setor e a tendência de buscas digitais desse segmento. Imagine que você vai trabalhar com um cliente na área de suplementos nutricionais. Você deve, então, por exemplo, pesquisar os dados desse mercado para entender o crescimento desse setor e usar algumas ferramentas como o Google Trends, por exemplo, para monitorar as menções e a curva de interesse sobre esse produto. Dentro da sua pesquisa, você deve também considerar o tamanho desse mercado e a margem de lucro que ele costuma trazer para as empresas desse setor. Tudo isso, gente, você encontra no Google. Outra fonte de dados que nos permitem analisar o setor desse cliente são as próprias redes sociais desta empresa e dos concorrentes. A gente precisa avaliar o conteúdo que ele compartilha, os comentários e o tipo de engajamento que esse conteúdo promove. E a gente faz a mesma coisa com os possíveis concorrentes. Essa é uma maneira de sentir o contato direto, como é que aquele segmento funciona. E no momento da primeira reunião com o cliente potencial, é importante você perguntar diretamente essas informações, até para reforçar o que você já pesquisou e para mostrar que você tem entendimento sobre o mercado dele. A segunda análise que a gente tem que fazer para um bom perfilamento é a análise do negócio. A primeira análise que você fez foi a análise do setor, do nicho como um todo. Agora você vai analisar o negócio desse cliente que você pretende fechar de uma forma mais específica. E um dos pontos de análise dessa etapa diz respeito à maturidade. E eu vou pedir para o meu editor dividir aqui, Dudu, em 2 telas, para vocês entenderem bem que são 2 tipos diferentes de maturidade que você precisa avaliar. Maturidade do negócio e maturidade digital. Essa aqui, do negócio, te permite entender o negócio, ou seja, o tempo que ele está no mercado, a receita média, o tamanho da equipe, os problemas e os desafios que essa empresa enfrenta. Já a maturidade digital é o grau de consciência e competência que esse cliente já tem no próprio universo digital. Você precisa entender se já tem um trabalho feito e o quanto que a gestão dessa empresa ou esse cliente se importa, por exemplo, com as redes sociais. O quanto ele gosta, o quanto está interessado e o quanto tem de tempo para dedicar a atenção a essa demanda. Ou seja, se ele tem consciência e entende qual é o seu papel dentro da empresa. Paralelo a isso, você precisa também analisar dentro das características do negócio dele como está estruturada no momento a jornada de compra dos clientes dele, pensando justamente na complexidade do trabalho que você terá que desenvolver e em como impactar positivamente essa jornada, seja por meio de produção de conteúdo orgânico ou investindo em tráfego pago, por exemplo. E para fechar a análise do negócio, você também precisa considerar se esse cliente já investe em marketing no negócio dele. A gente precisa entender qual é o grau de prioridade de investimento desse cliente no serviço que você vai prestar. Será que o seu serviço é compatível com os objetivos que ele está buscando? E por fim, a última análise que você precisa considerar é a análise das necessidades. E é nessa etapa de levantamento que você já vai projetar qual é a proposta que você vai poder oferecer para esse cliente. Você vai, no início, já considerar, por exemplo, se esse cliente precisa de uma estratégia multiplataforma, ou seja, da criação de uma estratégia que envolva várias redes sociais, vários canais digitais. Se esse cliente precisar, provavelmente ele é mais lucrativo. Ou seja, você analisa o setor onde esse cliente está para ver se tem potencial, você avalia o negócio dele, claro que é superficial, você não tem todos os dados, mas você já tem indícios, e você avalia as possíveis necessidades que ele vai ter. Em cima disso, você toma a sua decisão. Vale a pena investir nesta abordagem? Vale a pena ficar no pé? Vale a pena me desdobrar para convencer esse cliente a fechar comigo? E aí, o mais legal, quando você aprende a perfilar e você entende que um segmento vale a pena, que um tipo de empresa vale a pena, com aquelas necessidades vale a pena, você descobriu um nicho lucrativo
para trabalhar. E depois, para encontrar clientes iguaizinhos a esse, fica muito mais fácil, porque conhecendo o cliente que você quer atender, você sabe onde ele vai estar e você sabe também como é que você tem que se posicionar para que ele chegue até você. Agora eu preciso te contar um segredo. Aqui na Like, a gente desenvolveu uma ferramenta de perfilamento de clientes, onde a gente pode anotar cada uma das etapas de análise que eu mencionei aqui. E esta ferramenta também está disponível para os alunos da formação Social Media. Dentro da ferramenta, tem outras análises também, não são só essas 3. E ela gera uma pontuação, conforme você vai adicionando as informações sobre cada cliente que você vai atender. E aí você vai entender o grau de compatibilidade que você tem com esse cliente. Se você quiser se posicionar do jeito certo para só atender clientes de auto-ticket, você precisa virar meu aluno na formação Social Media. Eu vou deixar o link aqui do programa para você conhecer. E eu também espero que essa aula introdutória sobre perfilamento te ajude a repensar o seu processo de busca de cliente. Um abraço e eu te espero no próximo vídeo.